Passa ou não passa? Você já sabe que não tem sossego para o brasileiro mesmo não, né? Foi indicado ali, como você está vendo na imagem, pelo presidente Lula, o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino. Ora, eu não tenho nada pessoal contra qualquer pessoa que seja, mas quando uma pessoa vai receber de presente, né, do presidente da República um cargo vitalício, que, conforme nós estamos observando, é a maior fonte de poder do país na atualidade, que é o ser ministro do Supremo Tribunal Federal, isso sim preocupa muito. E preocupa muito sobre a questão da própria postura do ministro. Vamos ler um pouquinho sobre isso e vamos falar se isso tem chance de passar ou não. Tá? E a gente vai falar sobre esse ponto. Bom, extra, Lula indica, né, Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para a PGR. Ora, a gente não vai concentrar no Paulo Gonet aqui, apesar de saber que tem uma preocupação também com relação à PGR, mas a PGR é um cargo de 2 anos, né? Enfim, mas também preocupa. E preocupa mais em saber que a indicação vem de Moraes, com o apoio de Moraes e Gilmar Mendes. Mas isso é para um segundo momento. Vamos concentrar aqui no ministro Flávio Dino, né? Eu digo ministro porque é atualmente o ministro da Justiça do Brasil, já foi governador, é atualmente senador eleito pelo estado do Maranhão, né? E já foi juiz também. Não tem aquele famoso notável saber jurídico enquanto produção de conhecimento, produção de artigos, livros, enfim, temas sobre a questão jurídica do país, né? Mas já era um cargo, já seriam qualificações melhores do que muitos que ali já estão. Tinha gente ali que meramente ali exerceu a advocacia e sem grande expressão. Mas o problema não está aí. O problema está, no meu ponto de vista, em 2 situações. Primeiro, a origem do Flávio Dino é politicamente do Partido Comunista do Brasil, apesar de hoje ele estar em um outro partido, o mesmo partido ali do Alckmin. Parece que uma composição, né? Mas ele foi eleito 2 vezes governador pelo estado do Maranhão, além de ter sido deputado federal também por lá, pelo Partido Comunista do Brasil. Isso já é um agravante, até porque, vamos lembrar que até alguns meses atrás, ou poucos anos atrás, sequer você, falando que existia Partido Comunista, as pessoas admitiam que o comunismo existia. Essa turma era eleita pelo Partido Comunista. Ou seja, as raízes ideológicas são o comunismo. E, meu amigo, é um dos regimes que mais tirou vida de pessoas e mais foi arbitrário no mundo. São ideias tirânicas de um Estado muito forte, onde as pessoas são parte apenas de um ambiente coletivo, né, e tem que ser cuidadas pelo Estado. Tudo isso um grande disfarce para exercer quase que, a sua própria tirania. Mas vamos lá, esse já é um ponto agravante. Segundo, durante a sua passagem, principalmente agora no Ministério da Justiça e também, né, durante os atos ali que aconteceram em janeiro de 2023, durante a condução na gestão do Ministério, houve muitas situações, no mínimo duvidosas, né, na condução do ministro em relação ao Ministério. Não só em relação ao seu próprio Ministério, como foi o caso mais recente, envolvendo ali a dama do tráfico, né, não ele diretamente, mas o seu Ministério, mas também em situações de, vamos dizer assim, falta de trato, né, com a coisa pública. Primeiro, sendo totalmente ou se isentando das imagens que simplesmente desapareceram, né, não foram entregues à CPMI do dia 8 de janeiro, mas como também nas respostas, por vezes respostas muito, vamos dizer assim, não incoerentes com um gestor público, que deve satisfação não só às outras autoridades, quanto à população de uma maneira geral. E aí um comportamento que demonstra, vamos dizer assim, uma falta de zelo com relação a isso. Outra questão também que deve chamar muita atenção é o fato de quando demandado pela Câmara dos Deputados, o poder parlamentar do país, aquela casa que representa diretamente o povo brasileiro, né, a partir do voto, tem gerado uma certa resistência em seus comparecimentos e às vezes até um desdém, ou no máximo desculpas pouco, vamos dizer assim, palatáveis, né? Isso também é mais uma demonstração de que as qualificações ali são um pouco complicadas e o risco de se assumir, então, um cargo no Brasil que está acima hoje, ou pelo menos se colocou assim, de todos os demais. Então, a gente fica
realmente muito preocupado com tudo isso que está acontecendo, tá? Mas vamos lá, tem mais coisas aí no pacote, né? Quando demandado e quando comparece às sessões lá do Congresso, olha, tem sido deixado bastante a desejar, inclusive debochando dos próprios colegas e se utilizando de uma forte verborragia, né? A arte, inclusive, de falar e não responder, fugir dos temas, enfim. Além de querer só um pezinho para encerrar a audiência e ir embora. Mas, enfim, esse é um papel que vai caber agora ao Senado aprová-lo ou não. A indicação já houve, a gente espera, é óbvio, se nós temos politicamente um pensamento diferente, né, do atual governo, é óbvio que seria muito difícil que as indicações do Lula, apesar de ter prometido que seria imparcial, não apoiaria nem amigos nem correligionários, né, não cumpriu nenhum dos dois. A primeira indicação foi do Zanin, que era o seu advogado particular, e agora na segunda indicação indica um ministro do seu governo e um aliado de longa data, né? Apesar de servir uma linha auxiliar da esquerda, mas, vamos dizer assim, está dentro do preceito ideológico da mesma. Então, não cumpriu essa parte. Mas era esperado que o nome não agradaria, seja ele qual fosse. Mas a coisa parece que foi um pouquinho pior. Eu vou querer só passar um trecho aqui para a gente entender o tamanho da, vamos dizer assim, da força autoritária e a postura autoritária do ministro, uma reunião que vazou quando ele, ministro da Justiça, reuniu com os representantes das redes sociais no Brasil. Esse vídeo não é de agora, é do início do ano, a gente já trouxe isso em outros materiais aqui, mas eu acho que é um bom momento para a gente relembrar quem e de como se comporta o Flávio Dino diante, por exemplo, de um direito básico do cidadão, que é a liberdade de expressão. Vamos lá, eu quero colocar aqui, vou dar um play, e você escuta aí desse lado. Não são, não serão, e eu sei que os senhores sabem disso, e eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Bom, isso é a postura do ministro da Justiça em relação a CEOs de empresas gigantes como a Meta e o próprio Google, além de outras que estavam ali presentes também, Twitter, enfim, sobre a questão da liberdade, nas redes sociais. Ou seja, isso imagina com o poder dentro do próprio Supremo, né? Então a gente já sabe o que esperar desse fato. Mas vamos lá, uma questão sendo indicado. A gente precisa lembrar que o Brasil não tem, né, o Supremo, ao ser indicado pelo presidente o seu novo membro, né, costuma ser aprovado no Senado. Tem uma condição específica do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, né, que foi indicado, assumiu o Supremo e depois foi negado pelo Senado e teve que deixar o cargo. É um único caso vamos dizer assim, na existência do Senado, que é uma casa centenária, né? Mas um detalhe interessante é que há pouco tempo houve uma indicação da Defensoria, da Gestão Geral da Defensoria Pública, que foi negado também na sabatina, já no governo Lula. Mas foi ali um aviso, e se tratava de um cargo, apesar de importante, mas com não tanta projeção quanto o Supremo. Nesse caso agora, existe uma forte resistência, não só de toda a oposição ali, que a gente pode contar com 25, 30 senadores ali que, vamos dizer, devem não aceitar a indicação, mas isso não é o suficiente para negar a nomeação. O Dino precisa ali da maioria simples do Senado, portanto 81 senadores têm a casa, com 41 votos ele será ratificado no cargo. Tá? Então, ele não precisa, vamos dizer assim, de tanto quanto, por exemplo, agora há pouco, na última semana, que foi votada ali a PEC, até relativa ao Supremo, né, a PEC 8, que eram necessários ali 3/5 da casa, 49 votos, e acabou que por 52 votos a 18, a PEC foi aprovada, né, no Senado. Seria preciso realmente uma mobilização maior, né, para que o Dino fosse rejeitado. Lembrando que, dentre essa votação no Senado para aprovação do nome, né, indicado por um presidente da República, até o presente momento, o nomeado, né, o indicado que mais teve rejeição dentro do Senado, por incrível que pareça, foi
o ministro, o último, né, um dos últimos ministros aceitos, que foi o André Mendonça, que, indicado pelo presidente Bolsonaro, teve essa sabatina alongada, né, esticada até acontecer, e ele teve uma rejeição acima de 30 votos. Foi a maior rejeição de todos os tempos, inclusive. Tá? Então, seria necessário um pouco mais do que isso para que o Dino efetivamente não fosse aprovado. A questão que hoje, se fosse baseado na campanha que o Senado inteiro e a movimentação que o Senado inteiro tem em relação à figura do Flávio Dino, talvez ele não fosse aprovado. A questão houve muito movimento para que ele sequer fosse indicado. Nós vimos, inclusive, repercussão de casos, aliás, chamado fogo amigo da própria esquerda, para evitar que ele chegasse a essa função. Porém, é importante falar que, uma vez indicado, a coisa também muda de figura, porque há uma interdependência direta entre um ministro do Supremo e um senador. Eles, vamos dizer assim, se autoajudam, né, nas suas funções, porque ambos, são praticamente os fiscais do outro. Né? A Casa do Senado, que tem, vamos dizer assim, ascendência sobre julgamentos e até impeachment de ministro do Supremo, e, da mesma forma, é o Supremo que julga os processos individuais de cada senador. Então, a coisa já muda um pouco de figura e a gente vai precisar ver de como será essa mobilização. Mas, olha, deixa eu acrescentar aqui que já há uma movimentação, tá? Em torno do nome do Dino, uma movimentação não favorável a ele, principalmente feito pelo Novo, mas por toda a oposição, né? Ele não, o Partido Novo lança abaixo-assinado contra a indicação de Dino e promete trabalhar contra, fazendo uma campanha. E o tempo do qual foi marcado a sabatina, que é 13 de dezembro agora, é um tempo muito curto, como se a coisa já tivesse combinada nos bastidores. Lembrando que entrou no circuito aí, tanto o próprio Alcolumbre, que dentro do Senado é o presidente da Comissão em Justiça, Constituição e Justiça, onde o Dino precisa ser aprovado inicialmente e depois isso ir para plenário. Ao que parece, aí depende, é óbvio, de ser pautado pelo próprio presidente da Casa, presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, por Minas Gerais. Então, isso parece que já está ajustado, a data foi muito próxima, nós estamos aqui hoje há menos de 15 dias, praticamente, aí em torno de 15 dias, para que seja votado. Tempo, inclusive, insuficiente para que aquela peregrinação do candidato, do indicado Dino, nos 81 gabinetes dos senadores, seja de pouca exequidade, né? Ou seja, muito difícil que ele consiga efetivamente ter aquela rotina de visitas a cada um dos senadores necessário. Me parece que tem um arranjo já acontecendo por trás, porque normalmente quando o Senado resolve pautar, é porque a coisa tem, vamos dizer assim, uma pré-garantia de que será aprovada. Nesse momento, esse abaixo-assinado, que é um abaixo-assinado simbólico, não tem efeito efetivo sobre a indicação, mas tem sim um efeito de pressão popular, né? Mais de 150 mil. Na verdade, nesse momento que a gente prepara esse material aqui, já passa de 200 mil assinaturas, ou seja, o povo está aderindo, né? Inclusive vai ter o link aí, se você quiser ter acesso aí ao abaixo-assinado, mas se não, basta dar um Google aí e buscar aí o abaixo-assinado. Mas nós vamos colocar aqui também o link na descrição, caso você queira se posicionar, aliás, contra ou a favor, é você que, né? Que se manifesta aí desse lado. Bom, a gente quis trazer um resumo desse evento. É um dos eventos mais importantes políticos agora do final do ano. Já não se esperava até que isso fosse resolvido. E o próprio Senado se compromete aí em votar, né, ainda agora em 2023, o que consagraria e o colocaria na posição imediatamente. Ora, lembrando que essa vaga é a vaga da ministra Rosa Weber, que até agosto desse ano era a presidente, inclusive, do STF. A vaga já está aberta e já tem alguns meses. Demorou-se muito para se confirmar a indicação, existia aquela dúvida se seria o Bessias, se seria o próprio Flávio Dino ou o Bruno Dantas. E, ao final, a gente não sabe o que está por trás efetivamente de tudo isso, se indicou o próprio Flávio Dino. Uns falam na questão da necessidade de o Flávio Dino não estar mais disponível como candidato político e aí não atrapalhar os planos do próprio Lula, né? E, em contrapartida, ser uma espécie de fiel da balança ao próprio Lula no STF. São especulações. Também se atribui às duas nomeações uma derrota ao próprio PT, um cabo de guerra interno, que pode ser um jogo
de cartas marcadas ou efetivamente está se impondo ali uma derrota ao próprio PT. Também está no campo das especulações. Mas a gente não sabe efetivamente o que está por trás disso. Bom, gostou dessa análise aqui? A gente se encontra no próximo vídeo live. Eu só queria fazer um recado especial para os amigos. Esse vídeo está saindo aqui, essa estreia numa terça-feira, quarta-feira tem live de membros. Lá a gente vai fazer aprofundado. Se você quiser fazer parte do clube de membros, é só digitar aí, patriadefesa.com.br, vai lá e faz uma assinatura mensal, aí é por cartão. Se você quiser fazer por boleto bancário, você pode fazer um plano semestral ou anual. Você vai ter acesso a todo o conteúdo da nossa plataforma, que é gigantesco, né? E está aí à disposição, olha aí, de vocês. São shorts, lives, vídeos, mais de 2.000 vídeos, shorts, mais de 2.000 artigos sendo atualizados diariamente. Aliás, esses artigos todos que nós tratamos aqui, estão todos antecipadamente disponíveis para o Clube de Membros, bem como as análises saem primeiro lá. E você ainda tem às quartas e sábados a nossa live de membros, que sempre acontece ali depois da live aberta do YouTube e na nossa própria plataforma, e que você tem acesso a uma análise muito aprofundada. Vem fazer parte da família Pátria e Defesa no nosso Clube de Membros também. O acesso é bem fácil, como eu já coloquei aqui, basta entrar em patriadefesa.com.br e aí você escolhe aí uma das assinaturas e já passa a ter acesso a todo o conteúdo disponível na plataforma. Tá legal? Bom, vou finalizando por aqui. Me diga se esse formato diferente aqui fez diferença para você. A ideia aqui serão vídeos com menos, né, de 20 minutos, ou de 10 ou 20 minutos, com análise de temas específicos. A gente vai aperfeiçoando com o tempo. Se você gostou, só vou fazer um pedido, dá like, se inscreve e compartilha, né? Compartilha muito. E a gente se encontra no próximo vídeo live. Até mais, fui, forte abraço.